Olá, bem-vindo a mais um programa Transparência, uma pausa na política. Nós vamos falar agora com a psicóloga Dariane. Tudo bem, Dariane? Prazer é meu. Muito se fala hoje em crise de ansiedade e síndrome do pânico. É a mesma coisa? Não, tem muitas diferenças. É importante a gente trazer, né, essas informações. É uma demanda muito recorrente que chega até nós e a gente vive uma era de tudo muito acelerado. Então é muito importante a gente fazer essas diferenciações. E o que causa uma grande confusão nas pessoas é que ambas têm em comum o fator ansiedade, né? Então a gente precisa entender o que é ansiedade. Então, antes de mais nada, a ansiedade é um sentimento natural da vida, né? Assim como a gente sente alegre, triste, com raiva, odioso, é um sentimento que inclusive nos movimenta. Tudo isso é normal. É normal, né? Antes de nós falarmos nos transtornos, é importante a gente então definir. A ansiedade é um sentimento natural da vida. É muito normal que a gente se sinta ansioso antes de uma viagem, antes de fazer uma apresentação em público. Situações diferentes que nós não temos controle. Pode nos causar uma certa sudorese, uma certa tremedeira, mas em níveis moderados nos movimenta. Quem rói unha é ansioso? Talvez sim, seja assim um indício de ansiedade, né? Então a ansiedade, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira moderada, é um sentimento natural da vida. Não nos incapacita, muito pelo contrário, nos motiva a ir para frente. A grande questão é quando essa ansiedade começa a estar num nível muito alto e começa a trazer, então, incapacitações e até mesmo prejuízos muito grandes para a nossa vida. E como é que eu vou analisar o que é alto e o que não é? Até que ponto é normal? Por exemplo, eu estou quase arrancando meus dedos da unha. A unha do meu dedo, para falar a verdade. Isso com certeza é um indício, né? É um indício? Um indício que você pode padecer de uma ansiedade exagerada e esse roer unha significa algo que dentro da sua história pode trazer outras questões que precisam ser investigadas. Talvez alivia, né? Ou escapa, tira essa sensação mesmo de pressão, né? Eu estou falando isso porque é muito comum as pessoas falarem sobre isso. Sim. Eu mesmo acabo dizendo para as pessoas, eu sou muito ansioso. Eu sou mesmo, né? Mas aquela coisa de ficar elétrico, querer fazer as coisas logo, isso também é ansiedade? É uma ansiedade. Aí a gente precisa mesmo olhar o grau, a intensidade, o tanto de prejuízo que causa na nossa vida. Que aí sim se enquadra num transtorno ou ainda algo que precisa ser cuidado, mas não está trazendo tanto prejuízo para a vida, né? No caso, as crises de ansiedade, que é a nossa proposta de dizer sobre hoje, está relacionada à TAG, que é uma sigla que a gente usa para o transtorno de ansiedade generalizada. O que significa isso? Aquela pessoa que vive uma extrema preocupação, uma constante preocupação que sempre vem acompanhado por hipóteses ruins. Então, por exemplo, uma pessoa que combinou de ligar para ela e não ligou. Então, na hora, ela já pensa, bom, essa pessoa foi sequestrada, essa pessoa está em perigo. Sempre vem essa preocupação excessiva, que não condiz talvez com a realidade, de algo ruim esteja acontecendo pessoas próximas, ou até mesmo a ela, né? Então essa preocupação, traz essa tensão constante de situações da vida que possam então gerar males, né? E como que eu vou lidar com essas situações caso elas venham a acontecer? Eu não vou saber lidar, né? Por exemplo, uma pessoa que é mãe, por exemplo, e começa a se preocupar muito em morrer, em faltar e não estar com o filho. E essa preocupação começa a gerar algumas coisas ruins para ela. Isso é uma crise de ansiedade? Sim, pode ser, a partir de uma avaliação, mas a gente pode dizer que são indícios, sim, que ela esteja padecendo, né? É preciso investigar a fundo cada caso, mas ainda assim, essa preocupação constante começa a trazer prejuízos para a vida, porque a pessoa começa a ficar num estado tensional muito grande e ter, de fato, sentimentos físicos e emocionais que demonstram isso. Então, fisicamente, a pessoa apresenta muita tensão muscular, principalmente na região do pescoço, muitas dores de cabeça, né? Muitas vezes náusea. Emocionalmente, é uma pessoa extremamente irritada, que sente que não vai aguentar mais, porque está sempre no limite, sabe? Aquela pessoa que parece estar sempre no limite. E, além disso, ela está sempre em estado de alerta. É como se algo ruim fosse acontecer a todo instante. Justamente por isso,
porque todas as situações é vista como uma hipótese negativa. E aquelas, vamos falar no popular, batedeira no coração, sim, essas disfunções assim, isso sim, comum de fato também. Acontece essas sensações físicas mesmo, né? De desconforto abdominal, né? Muitas vezes a pessoa tem uma sudorese intensa, muitas dores de cabeça, né? Advindos dessa preocupação constante. Isso também pode estar relacionado ao famoso branco, né? Quando muitas pessoas estão prestando alguma prova e elas começam no momento falam, nossa, não lembro de mais nada, daquele apagão. E ela só consegue pensar, e se eu não passar? Nossa, é muito alta a relação candidato-vaga, é muita gente prestando. E se eu não passar nesse vestibular? Mais um ano perdido. E ela não consegue, de fato, prestar atenção na prova e se focar ali naquilo que ela precisa resolver. Justamente por essa tensão. Tá, né? Isso são indícios. Logicamente, são indícios. nem eu, nem você, ninguém está diagnosticando ninguém aqui. Não, de maneira alguma. Né? Mas se a pessoa apresentar alguma dessas coisas, ela tem que procurar um profissional. É importante, né? Como eu disse, esses sintomas exacerbados por um tempo maior, de no mínimo aí 6 meses, ela começa a perceber que isso está gerando muito prejuízo para a vida dela, é muito importante buscar a ajuda de profissionais. No caso de médicos, como o psiquiatra, e também de psicólogos, né? Os psicólogos vão nos ajudar na terapia a lidar com essas questões, entender o porquê que a gente está olhando tudo dessa maneira tão tensa, dessa maneira tão precipitada, né? Que a ansiedade vem dessa preocupação. Eu me ocupo de algo que ainda vai acontecer. E porque talvez nem aconteça. Talvez nem aconteça, exatamente, né? E o psicólogo vai ajudar a ressignificar. E o psiquiatra, por sua vez, a partir de uma avaliação, pode, dependendo dos casos, fazer algumas orientações, até mesmo medicamentosas. Mas é importante lembrar que cada caso é um caso. E é necessária uma avaliação individual. Claro. Agora, qual seria assim, um ponto alto que a pessoa, você diria assim, olha, se você atingiu esse nível aqui, procure um profissional rápido. Tem, assim, alguma avaliação nesse sentido? A gente pode A gente não quer assustar ninguém, mas de repente alguém sim. fala assim, poxa, eu estou passando por isso. E ela pode se identificar e isso ajudá-la. Essa questão que eu venho frisando sobre os prejuízos para a vida. A pessoa, isso começar de fato a prejudicar imensamente, ela não conseguir realizar coisas por esse medo excessivo, por essa preocupação excessiva, isso começa a trazer prejuízos para a vida, porque a gente não dá conta de ficar nesse estado tensional o tempo todo, claro. né? Então, por exemplo, essa questão da prova, isso pode atrapalhar muitas pessoas, né? Claro. Que estão em situações ou pré-vestibulandos, ou também as pessoas que prestam concursos, enfim, inúmeras provas, que são situações de avaliação que já nos colocam numa tensão natural, né, Sim. da vida. Sim. Ainda se a gente olha de uma maneira muito pessimista e muito tensa, é muito difícil, então, de prosseguir. Então, a partir do momento que tu começar a trazer prejuízos, que nos incapacite, é muito importante, né? Mesmo antes, a gente se cuidar é sempre muito importante, né? Num relacionamento, entre casais, a preocupação excessiva de que o outro pode fazer alguma coisa, tá errando, começa a imaginar coisas, tem ligação ou já não tem nada a ver? Possa ter, a gente precisa avaliar os casos, né? Talvez sim, pode ser advindo dessa ansiedade, mas talvez uma preocupação maior com o outro. Eu acho que a sua questão talvez venha nessa coisa dos ciúmes, da imaginação, de que o outro possa fazer outro. Talvez a gente entre nessa área de uma questão, de uma relação abusiva, dessa coisa de fantasiar que o outro faça alguma coisa, né? Tá. No caso da ansiedade, a gente pode dizer que está mais relacionado à preocupação, aquele cuidado excessivo, com medo de que coisas ruins vai acontecer com o outro e eu não vou dar conta de lidar com isso. Ah, entendi. Entendeu? Tá, isso seria então a crise de ansiedade. Sim, essas são as crises de ansiedade, né? Que na verdade eu estou falando sobre a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que tem os picos, né? É uma preocupação constante, a gente vive nessa tensão, mas tem picos eventuais. Determinadas situações nos levam a ter esses picos, como eu dei o exemplo da prova, a pessoa não me ligou, né? Então eu sempre estou preocupada e faço das coisas. Não chegou ainda, exatamente. A pessoa começa a ficar desesperada. Não pensa que é porque ele tá com os amigos ou tá com a namorada, esqueceu pensa de ligar. Pensa qualquer coisa, exatamente. Menos isso. Pensa, foi sequestrado, alguém roubou o carro, pensa só situações irreais, mas assim, dá uma proporção sempre pessimista, né? Tá, e a síndrome do pânico? Sim. A síndrome do pânico é importante a gente entender que ela acontece, que são as crises, né, que nós conhecemos, de uma maneira involuntária, ou seja, não é determinada situação que desencadeia. Por exemplo, eu fui assaltado ontem, hoje eu vou ter uma crise de pânico. Não, não é assim, entendeu? As crises de pânico, ela acontece, a pessoa pode estar até dormindo.
É mesmo? É mesmo. As crises de pânico podem acontecer em qualquer momento e de uma maneira muito inesperada. Não precisa de uma motivação momentânea. Específica. Isso por quê? As crises de pânico acontecem, como a gente vai dizer assim, que o cérebro pifa, né? Porque a gente, a longo prazo, foi acumulando diversas situações estressantes, diversas situações que foram muito complicadas e a gente não cuidou, e a gente foi acumulando. E o nosso cérebro dá conta de tudo, menos de aguentar pensamentos ruins por muito tempo. E aí essas situações estressantes ao longo da vida, e a gente não foi cuidando, foi só jogando. Nós usamos até uma metáfora, junto com outras psicólogas, sobre um copo que a gente não consegue ver, que é um copo que não é transparente, a gente vai enchendo de um líquido que a gente denomina as dificuldades da vida. Certo. E esse copo vai enchendo. E a gente não vê a hora que derrama. E a hora que derrama, a gente olha pro chão e não sabe o que é aquilo. E aí a gente começa a correr atrás do prejuízo. Entender o porquê que eu tô tendo isso, né? O que eu não cuidei lá atrás. Então, as crises de pânico são esses picos que acontecem do nada, vamos dizer assim, num termo bem popular, que traz sensações físicas e emocionais. Então, a pessoa tem a sensação que ela está infartando, porque é uma dor no peito muito forte, falta de ar, e emocionalmente ela tem mesmo a sensação de morte, ela tem a plena certeza de que ela vai morrer, um medo muito grande de enlouquecer, perde-se a amplitude do espaço. Então, a pessoa começa a enxergar ou o espaço maior do que é, ou menor ainda do que é, se sente muito sufocada. E ela começa a perder realmente quem ela é de fato naquele momento. É um período curto que acontece essa crise. Muitas vezes as pessoas correm para o hospital porque acreditam que estão padecendo de um... Curto quanto? Curto, cerca de 20 minutos. Ah, não é assim dias, não demora dias. Não, é uma crise, é uma crise. Isso, uma crise. Como se ela estivesse mesmo passando um problema físico naquele momento. Como se ela estivesse infartando. É uma sensação mesmo que é um problema cardiológico, que a pessoa tem, e muitas vezes as pessoas correm para o hospital, né? Então, percebe a diferença? E acontece assim, vamos dizer, do nada. Mas, na verdade, a causa é de muito antes. Então, exemplos, pessoas que cuidam de familiares com Alzheimer após a morte desse familiar, porque a gente sabe que é algo muito doloroso, exige muito dos cuidadores também, né? Claro. E essas pessoas que não se cuidam também, para cuidar do outro, vai acumulando aquele desgaste diário, não vai dando um sentido para esse cansaço, para esse estresse. No momento em que relaxa, vamos dizer assim, no momento das férias, é onde pode aparecer, se esse estresse foi muito constante. E isso, tanto uma coisa que é a crise de ansiedade, como a síndrome do pânico, isso pode levar à morte? Olha, a morte, eu acredito que não, porque essas sensações, de fato, não é. Inclusive, as pessoas vão até fazer investigações, né, médicas, exames laboratoriais, e verificam que não são problemas cardíacos, mas realmente são crises de pânico, né? Mas precisam de acompanhamento, né? Os desdobramentos disso, de fato, depende de caso a caso. Nesses casos, as pessoas precisam buscar o atendimento do médico psiquiatra e também o psicólogo. Muitas das vezes, os casos, é necessário o uso de medicamento, mas, volto a repetir, a partir de uma avaliação muito bem feita pelo médico, e também o acompanhamento de um psicólogo, para ajudar a lidar com essas questões todas que ficaram lá nesse copo, né? Ficaram guardadas e derramou e a gente não sabe o que é. E a gente precisa entender. Essas duas coisas não têm nada a ver com depressão? Ou estão ligadas? Pode desencadear, Sérgio. Assim, pode desencadear? Pode desencadear, né? O transtorno do pânico pode aglomerar, trazer consigo outros transtornos também. Pode gerar, porque começa a gerar uma certa incapacitação. Essas crises também depois ficam recorrentes, porque a pessoa tem medo de sentir isso de novo e estar sozinha e não ter socorro. Então, ela fica naquela sensação, nossa, e se acontecer de novo? Quem que vai me socorrer? Eu vou passar mal. Se eu for em tal lugar, eu vou passar mal, né? Então, acontece essas crises e pode acontecer sim a depressão. A síndrome do pânico, então, a pessoa pode estar bem, sim, e de repente começar a sentir alguns sintomas diferentes. Sim, e eu vou pode ter passar essa crise, mal. esse PIF, né, do cérebro, por quê? Esse estar bem é questionável, né? Vamos dizer que é um momento que relaxou de tempestades da vida, mas que não foram cuidadas essas tempestades. Sabe aquela coisa a gente vê no automático? Eu vou levando. Vamos vendo onde vai. Vou suportando? Isso. Eu estou bem. Na verdade, exatamente. Esse bem é porque ela está suportando. Exatamente. Essa é a palavra, é o suportar.
E esse suportar é um perigo, né? Porque no momento em que a gente já não suporta mais e acha que já se acostumou com a dor, é onde pode vir cobrar o nosso corpo e a nossa mente de que a gente não cuidou. As pessoas têm muita dificuldade de falar o que sentem, ainda, né? Ainda hoje as pessoas têm muita dificuldade. Eu sei que o trabalho de vocês, psicólogos, hoje já é bem conhecido, até um pouco tempo as pessoas confundiam muito com outras coisas, mas ainda assim, principalmente homens, têm muita dificuldade de falar. O que você aconselharia, principalmente para homens que estão nos ouvindo agora, que tem essa dificuldade, eu vou expor minha vida, eu vou falar e tal. Sim, infelizmente, né, Sérgio, a gente vive nessa cultura de que a gente não tem tempo para falar, não tem tempo para sentir, nós não somos permitidos a isso também, né? E a gente tem muito mito em volta da profissão do psicólogo, que é também uma profissão recente, vamos dizer, historicamente, né, considerando, e a gente precisa desmistificar isso. Psicólogo não é coisa de louco, não é coisa de quem está em hospício, psicólogo é coisa de gente, é um profissional que está disposto a ajudar nós em diversas questões. A gente não tem que ser forte o tempo todo, ninguém é super-herói, ninguém tem que dar conta dos problemas da vida, e a gente tem que olhar e falar, bom, eu estou precisando de ajuda, né? E em questão ao homem, tem muito essa questão cultural, né? Do homem não chorar, né? Já começa daí, essa questão, o homem não chora. E traz consigo essa frase muitas outras coisas. Então, o homem não pode sentir. O homem tem que ser o durão, tem que ser o forte, né? Que é advindo de uma cultura machista. E a gente precisa romper com isso. Porque homem, assim como mulher, padece, sente, se entristece, né? Independente do que ele faz, da profissão dele. Independente, né? A profissão, ela só pode também porque... A pessoa só pode exercer uma profissão porque ela tem todo um conjunto de habilidades. Então, essas habilidades também estão relacionadas à personalidade. Percebe como uma coisa se relaciona à outra? E a gente precisa cuidar dessa personalidade, né? Então, o homem precisa entender que é sim possível que ele chore, que ele expresse as suas emoções. E isso é o decorrer do tempo. É a gente romper esses paradigmas, romper com essa ideia, essa ideologia machista, né? E abrir esse espaço mesmo de conversa e evitar muitas outras questões que a gente tem visto na mídia hoje em dia, né, de sofrimento psicológico. Tá bom, eu vou te perguntar uma coisa, porque a gente ouve também, a gente conversa com muitas pessoas, a gente acaba ouvindo. Uma pessoa que está relativamente bem, passou por alguns problemas, mas ela ouve ou vê alguma coisa e imediatamente ela sente essa dor no peito e entra num processo... Você falou aí, né, da pessoa ficar, parece que num lugar pequeno, não enxerga muito bem as coisas, parece que vê tudo preto e branco. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem isso, eu estou vendo tudo preto e branco. Tem a ver com essas crises ou já seria uma outra coisa? Aí é necessária uma avaliação. Você disse que a partir de que ela ouve determinadas coisas... Há uma diferença aí, né? Da síndrome do pânico assim, acontece. Acontece. Mas quando a pessoa associa algo que ela ouve, ou que ela vê, e ela começa a passar mal. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente está numa inconstância na vida, ou seja, a gente não sabe para que lado vai, tem algo que incomoda, a gente costuma dizer assim, uma coisa que sobe, que desce, que não tem nome, que é quando a gente não dá conta dos nossos sentimentos. Certo. Quando a gente escuta algo e minimamente se identifica, a gente toma para nós, porque a gente ter um nome de alguma coisa faz a gente ficar mais calmo, por pior que seja esse nome. Mas, eu sei que eu tenho isso, que bom, nossa, já sei o que é. E às vezes a gente usa isso como muleta também. Certo. Então, nesse caso, se a pessoa se sente incomodada, busca uma avaliação, né? E aí, talvez a pessoa não tenha nada. Por isso que é importante o processo de terapia. Entender o porquê usar dessas muletas. Por que eu preciso tanto de um rótulo? Por que eu não dou conta, não estou dando conta, né? De lidar com a minha existência, com essas questões, e lidar com os sentimentos. Porque a gente tem muita dificuldade, Sérgio. A gente nasce sentindo, mas aprender o que é cada sentimento é algo ao decorrer da vida. E a gente não é educado, né? Para saber o que é amor, o que é raiva, o que é frustração. E a gente, às vezes, se perde um pouco nisso. É muito comum familiares de pessoas que estão com esses problemas, vamos dizer que problema, não entenderem, achar que é frescura. Né? Você tem tudo. Geralmente a pessoa fala isso. Você não tem motivo para estar assim. Você tem tudo. Isso não é bom fazer, porque na verdade a pessoa está realmente com um problema. Né? Isso é um desserviço, né? A gente costuma dizer que é um desserviço, porque a pessoa, o que ela menos precisa naquele momento é ser julgada. E a melhor maneira de se combater isso é trazendo informação.
Por isso que o nosso papel de ir nos meios sociais, nos meios de comunicação e difundir essas informações é tão valioso. Porque conforme a gente vai expondo essas questões, explica o que evita que esses equívocos aconteçam. Que essas pessoas sejam alvo desses julgamentos, desses preconceitos, que nada ajuda, muito pelo contrário. Se a pessoa já está com a autoestima lá embaixo, ela fica pior ainda. Nossa, será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou preguiçoso? Nossa, eu tenho tudo, por que eu estou infeliz, né? E não é real isso, são questões que precisam ser cuidadas, são doenças, são transtornos que precisam ser cuidados, né? A pessoa que se sente muito culpada de alguma coisa, ela também pode desenvolver algum tipo de ansiedade, alguma coisa com ela mesma, porque ela se culpa por alguma coisa, ela se sente inferiorizada e às vezes não é nem real isso está nela. Isso pode levar a algum tipo de Talvez coisa assim sim. também? Talvez seja possível, né? Inúmeras situações podem sim levar, trazendo especificamente nas crises de ansiedade, né? Esse medo de que algo aconteça porque eu deixei que algo acontecesse, sim, né? Pode sim acontecer. Se eu não tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito aquilo. Fica se culpando de fato. Pode ser sim que isso também possa levar. Mas a gente pensar nessa coisa de causa e efeito, a gente tira um monte de questões que podem estar envolvidas, né? Então é importante a gente olhar sempre a pessoa como um todo, entender que nós somos seres complexos, que temos inúmeras esferas que a gente tem que dar conta na nossa vida, o papel de mulher, o homem, profissional, né? O papel dos relacionamentos, da família, é muita coisa que a gente tem que dar conta. E tudo isso precisa estar englobado antes da gente pensar em diagnósticos, de dar rótulos, né? A gente ouve muito falar assim também que essas doenças são as doenças do século. É real isso ou é porque agora existe um conhecimento, agora existe uma propaganda, no caso, se fala sobre isso e antigamente não tinha? Não, eu acredito, Sérgio, que tem sim aumentado os casos, até mesmo pela maneira como a gente tem conduzido a vida. Essa coisa acelerada, do superficial, das relações muito rápidas, muito voláteis. A gente tem relações muito voláteis hoje, né? Ao mesmo tempo que a gente está tão conectado, a gente está tão sozinho. É verdade. Né? Então, assim, a maneira como a nossa vida vem se estabelecendo é um terreno muito fértil para que essas questões venham à tona, né? Então a gente sente, às vezes, tão rodeado de pessoas e ao mesmo tempo tão sozinhos para dividir, para sentar e conversar, né? A gente tem muitos amigos nas redes sociais, mas e na vida, que senta, conversa, que divide, né? E inúmeras outras questões, essa velocidade que nos exige vai deixando a gente viver no automático. E isso é muito prejudicial para a nossa saúde mental. Agora, esse tipo de coisa, a crise de ansiedade ou síndrome de pânico, isso acomete crianças também? Qualquer idade da vida. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Porque a princípio a gente acha que as crianças são todas felizes, está tudo bem. Não, pode o tempo dela, mas ela... Como é que um pai, uma mãe pode começar a se preocupar com uma criança? Ela mostra algumas coisas que a gente fala... A criança ser extremamente agitada e vão dando vários indícios, assim, né? São menos os casos, mas ainda assim pode acometer. Não tem uma faixa etária específica. Justamente porque isso também depende desse contexto de vida. Se vive num contexto de vida muito conturbado, que vive dessa questão muito agitada, ou questões na escola também, enfim, inúmeras questões podem levar essa pessoa ou essa criança a desenvolver a crise de ansiedade ou até mesmo crise de pânico, né? Tá, e eu vou te fazer uma pergunta que não me entenda mal, mas é para que as pessoas possam, de repente, se identificar. Uma pessoa que vai a um psicólogo, por que ele deve confiar no psicólogo? Porque ele vai expor a vida dele, né? Então eu falo assim, mas eu vou no médico, eu falo que estou com uma dor aqui e tudo mais. Eu tenho que falar para essa pessoa o que eu estou sentindo. E isso ele se expõe, ele se abre, né? Sim. Ele abre o coração e fala, esse sou eu. Sim. Às vezes tira algumas máscaras, né? Sim. A relação com o psicólogo, eu costumo dizer que é uma relação como outra na vida, de afinidade, em primeiro lugar. Né? Então, primeiro a gente sentir uma afinidade na maneira da pessoa ser, porque é uma pessoa real, tem toda uma bagagem teórica, uma bagagem de conhecimentos, mas ela é uma pessoa real. E às vezes eu não me identifico com o jeito dela. E eu sempre dou orientação, gente, não gostou do jeito, vamos procurar outro, não é todo mundo que é assim, cada um tem um jeito de ser, de conduzir, né?
E realmente é difícil. Eu também uso uma outra figura de linguagem, quer dizer que a gente tira todas as nossas vestimentas na frente do outro. A gente Sim. fica nu da alma. É bem né? isso. É. E precisa ter muita confiança para isso. Claro. Né? Em expor a nossa vida. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, ter afinidade. E esse vínculo é construído, não é na primeira sessão. Às vezes a gente pode levar um tempo. E cada um leva o seu tempo para confiar nesse profissional, de fato abrir sua vida, né? O que a gente garante é o sigilo, é o cuidado em receber essa história com muito zelo, muito respeito e buscar as melhores ferramentas para ajudar, né? Outra coisa que também nos ajuda é saber que esse psicólogo, ele não está ali para nos julgar se o que a gente fez é certo, é errado, é moral, é imoral. Eu acho interessante falar sobre isso, porque muito importante. O medo do julgamento é muito grande. É muito grande. A pessoa fala assim, mas o que ela vai pensar de mim? O que ele vai pensar de mim, né? Sim. Nossa, como que eu vou falar isso para ele? Como ele vai reagir, né? Não. Nosso papel, e isso tem que ficar muito claro para o paciente. A construção desse vínculo permeia essa questão do sigilo, o paciente entender que a história dele ali está guardada com muito zelo, com muito respeito, e que ela também não está permeada por julgamentos. O papel do psicólogo não é julgar de uma maneira moral, trazer todas as convenções sociais do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. A gente quer, de fato, conhecer essa pessoa da maneira mais genuína, ou seja, da maneira mais verdadeira, seja ela quem for. E, a partir daí, buscar as melhores ferramentas para ajudá-la. Tá bom, Dariane, nosso programa está chegando ao final já. Parece que não, mas já quase 30 minutos. Eu queria que você, então, falasse para o telespectador alguma coisa que você queria falar, que eu não perguntei, e que provavelmente vai ajudar muita gente. Sim. Queria agradecer mais uma vez, Sérgio, o espaço. Eu acho que todas essas informações que a gente passa nos meios de comunicação contribuem para a gente desmistificar inúmeras coisas, inúmeros mitos que as pessoas acabam propagando por falta de informação, né? E também queria deixar aqui os nossos contatos, caso as pessoas tenham alguma dúvida. Seguir a nossa página, né, no Instagram e no Facebook, que é o Dona Terapia. Eu desenvolvo um projeto que vem justamente ao encontro dessa necessidade de difundir informações da psicologia de uma maneira muito descomplicada. A gente quer falar de uma maneira mesmo informal, que as pessoas entendam que psicologia não é coisa de louco, não é coisa de hospício, mas é coisa do nosso dia a dia. Tem vídeos lá? Tem vídeos, nós produzimos vídeos semanalmente sobre inúmeros assuntos, maternidade, nós trazemos questões de depressão, de ansiedade, dicas também de filmes que nos ajudam a pensar essas questões da vida, né? Se chama Dona Terapia e a gente está com esse nome tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu desenvolvo com mais uma psicóloga esse projeto. Nós somos psicóloga clínica e nós temos também, então, esse projeto de difundir informações de psicologia, né? Então, muito obrigada pelo espaço e quanto mais a gente difundir, melhor a gente consegue que as pessoas adentrem no universo da psicologia, que é tão essencial na nossa vida. Legal, eu que agradeço, a gente vai ter outras oportunidades para isso, tá bom? Com certeza, obrigada. E você que nos acompanhou até agora, se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail para a gente, tá bom? A gente quer saber. Vamos convidá-la para estar aqui novamente. Muito importante. Saúde emocional, mental, que vocês falam, né? Saúde mental. Isso é muito importante. Às vezes você está aí doente por algum motivo e nem percebeu ainda, está achando que é outra coisa. Conte com a gente. Continue com a nossa programação. Tchau.